Olá, a gente sabe, né? A promessa de dinheiro fácil, a um clique de distância, fez as apostas online simplesmente explodirem. Só que uma carta pastoral recente traz um olhar bem diferente sobre isso. Ela argumenta que a verdadeira aposta aqui não é de dinheiro, não, é com a própria alma. É sobre essa visão que coloca a providência contra a sorte que a gente vai conversar hoje. E para começar, a análise já chega com umas palavras bem fortes que dão o tom da conversa. Olha só a citação. Aqueles que querem ficar ricos caem em tentação, que afogam os homens na ruína e perdição. A gente pode até pensar que é um texto antigo, mas a carta defende que esse aviso, hoje em dia, nunca foi tão atual. Mas por que tão atual assim, né? É simples. A promessa de prosperidade nunca esteve tão acessível. Está literalmente na palma da nossa mão. Essa ideia de ficar rico com um clique só funciona como uma isca perfeita, sabe? É a sedução daquela solução mágica e instantânea para resolver os problemas do dia a dia. Só que aí vem o contraste. A carta pega essa promessa dourada e coloca lado a lado com uma realidade que, segundo ela, é brutal. O texto descreve tudo isso como uma miragem. Sabe aquela imagem bonita no deserto? Pois é. Uma miragem que, na vida real, acaba engolindo sonhos e destruindo famílias. A imagem que fica é de devastação e não de riqueza. Tá, mas por que é tão perigoso assim? O argumento principal dessa carta vai muito além da grana que se perde. O negócio é bem mais fundo. E aqui a gente chega no ponto-chave da coisa toda. Segundo o texto, o caminho das apostas não é só um perigo para o bolso, não. Ele é descrito como algo espiritual e moralmente torto. É dessa afirmação que parte toda a análise que a gente vai ver agora. E para explicar bem esse ponto, a fonte vai detalhar o que ela chama de 4 armadilhas da alma. É tipo uma análise bem estruturada do problema, e a gente vai passar por cada uma delas. Vamos lá. A primeira armadilha, de acordo com a carta, vai direto no coração da fé. A questão é que, para a carta, a prática de apostar acaba revelando uma baita falta de confiança em Deus. A ideia é que a aposta surge como um jeito de tentar resolver com as próprias mãos aquilo que, pela fé, deveria ser entregue, confiando que seria cuidado. O texto coloca isso de um jeito bem direto. Olha só, quem aposta sem freio não confia na providência, confia na sorte. E sorte é um ídolo mudo, cego e cruel. Essa diferença é super importante para entender o argumento. A aposta é vista como essa tentativa de controlar o futuro, de trocar a confiança em algo maior pela pura aleatoriedade, pelo acaso da sorte. Ok, vamos para a segunda armadilha. Essa é bem mais direta, vai na veia. Ela alimenta a ganância. Esse desejo de multiplicar o dinheiro rápido é visto como uma versão moderna de um vício bem antigo, aquela busca por ter sempre mais, sem nenhum limite e para ontem. E para lutar contra essa ganância, a carta propõe um antídoto, que está bem resumido nesta frase aqui. A piedade com o contentamento é grande fonte de lucro. Contentamento não se aposta, se aprende. A sugestão é que a riqueza de verdade não está no dinheiro rápido, mas sim num estado de espírito. Algo que a gente cultiva, que a gente aprende, e não que a gente ganha num jogo de sorte. Beleza, vamos para o terceiro ponto que a carta levanta. Esse tem a ver com a natureza do ganho em si. É que as apostas acabam estimulando uma preguiça, só que disfarçada de esperteza, sabe? É aquela busca pelo resultado sem querer passar pelo processo. É querer a recompensa, mas sem o esforço honesto, que, segundo o texto, é o que realmente dignifica. E essa frase aqui resume bem esse conflito. A ilusão do ganho rápido anestesia a diligência e rouba a dignidade do esforço honesto. O que a fonte defende é o valor do trabalho do dia a dia, não só para ganhar o pão, mas como algo que molda o nosso caráter, que nos dá dignidade. E por fim, a quarta e última armadilha. Essa é a mais interna, a mais sutil de todas. É a ideia de que ficar apostando o tempo todo acaba obscurecendo a alma. É o argumento mais, digamos, introspectivo da carta. Ele foca no efeito corrosivo que isso teria no caráter e na paz interior da pessoa. E essa citação fecha o diagnóstico de um jeito muito forte. As apostas não apenas sugam dinheiro, sugam visão, esperança, disciplina, caráter. Ou seja, a perda, nesse ponto de vista, é total. Afeta não só o bolso, mas a essência de quem a pessoa é. Ok, depois de apresentar o problema nessas 4 partes, a carta muda o foco para a solução. Vamos ver então qual é a alternativa que ela propõe. O chamado caminho da confiança. Olha, aqui a gente tem um resumo bem claro da escolha central.
De um lado, a gente tem a sorte, que é essa aposta no acaso, descrita como um ídolo cego, cruel, que no fim só gera ansiedade. E do outro lado, a gente tem a providência, a confiança em Deus, uma promessa de cuidado que, segundo o texto, traz descanso. No fundo, é uma escolha fundamental sobre onde a gente deposita o nosso futuro. Mas o que significa exatamente essa promessa de cuidado? A carta faz questão de explicar bem o que ela quer dizer com necessidades. Ela deixa claro que não são caprichos, sabe? Nem devaneios, nem aqueles desejos que a cultura do quero tudo pra já inflama na gente. São as necessidades de verdade, as genuínas. É uma distinção bem importante para entender o que está sendo prometido. E para quem já se sente meio preso nesse ciclo todo? Bom, a carta também pensa nisso e oferece um caminho de volta, um tipo de convite para a restauração. E esse caminho é bem prático, dividido em 3 passos. O primeiro é o arrependimento, que seria o primeiro passo para sair dessa sombra. O segundo é a confissão, que é basicamente pedir ajuda, admitir que não dá para lutar sozinho. E o terceiro é a confiança, entregar o futuro de novo nas mãos de Deus. É quase um guia prático para a libertação. E no final, a análise toda se fecha com uma pergunta que, na verdade, resume o dilema inteiro. Providência ou sorte? Onde o futuro é apostado? É uma reflexão que resume bem a escolha fundamental que essa carta convida a gente a fazer.